convidado muito especial, assim como todos os outros, né? Muito especial, que foi um grande jogador de futebol, um craque, ídolo do Vitória, ídolo dos mexicanos, e tem muita história para contar pra gente. Eu escolhi muitos assuntos, mas não sei se vai ser possível a gente conversar. Essa simpatia de pessoa, cara querido em todo o Brasil. Estou falando de Hugo Aparecido Matos de Almeida. Grande Hugo Aparecido, bom dia, amigão. Bom dia, Frank, bom dia a todos vocês da Andaiá FM. É um prazer estar contigo, é um prazer estar com os amigos do Facebook. E só quero deixar abraço e coisa boa para todo mundo. Ô, Hugo, olha, eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso Conexão Andaiá, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo, a partir das 11h30 até o meio-dia. E hoje você nos dando a honra de bater um papo legal com a gente, Hugo, já começando a falar a respeito do início da sua trajetória, né? Você que é paulista, mas que conquistou os baianos, conquistou os brasileiros, mas especialmente os baianos, não é verdade, Hugo? Você que tem Matos no nome, eu também tenho Matos no nome, viu? Quem sabe a gente pode até ter... Matos de Oliveira. Olha, pode ser porque, Frank, porque a minha ascendência, meus pais, meus avós, são baianos de Conceição do Coité, sim, aí do Juazeirinho. Então, meus pais se casaram e foram para São Paulo para tentar a vida por lá. E constituíram a família, né? E aí nascemos eu e meus irmãos. Lá eu nasci em Mirandópolis, São Paulo, mas aos 17 para 18 anos eu vim para Feira de Santana, no Fluminense de Feira. A minha casa, Feira de Santana. E daí do Fluminense, Vitória, e aí as coisas foram acontecendo. Bom, então vamos por partes, então. Tem muito assunto aqui, Hugo Aparecido, mas você começou no Flu de Feira, né? E aí, depois de grande atuação no Flu de Feira, você foi para o Vitória. Conta pra gente, nossos internautas que estão nos acompanhando, como foi essa chegada ao Esporte Clube Vitória, Hugo. Olha, eu vim para o Vitória em 1987, eu tive uma transferência com o Fluminense de Feira frustrada, que eu cheguei a viajar para a Suíça, fiquei lá 3 dias fazendo os exames médicos, e depois, por alguma razão, não se concretizou a negociação entre o Fluminense e o clube suíço, então eu voltei, e nessa volta o Vitória me trouxe por empréstimo, junto com o Júnior e Zé Lito. Nós jogamos o campeonato do módulo amarelo, né, a Série B, e ficamos em 5º lugar. Nós perdemos a vaga de 4º lugar para o Bangu na época, e então terminou o campeonato. O Júnior foi um dos artilheiros da Série B, ficou no Vitória, né? O Vitória o comprou, e eu e o Zé Lito voltamos para o Fluminense e disputamos o campeonato baiano de 88 pelo Fluminense de Feira. Depois desse campeonato baiano, o Vitória retornou à Feira de Santana, concretizou a negociação e eu vim de vez para o Vitória. Comprou meu passe e eu vim para o Vitória. Então eu cheguei aqui em 88, em definitivo, e fiquei 2 anos, de julho de 88 até julho de 90. No futebol baiano, né? Mas assim... o futebol... Mas assim, Hugo, no Vitória você, inclusive o pessoal aqui já participando com a gente, pessoal no Instagram, no nosso Facebook, no YouTube também, pedir para a produção colocar os comentários do YouTube aqui na tela para eu já mandar um alô pro pessoal, né, nos acompanhando. José Nilton de Jesus, a Márcia Andrade, né? Márcia Santana aqui com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. E tem pessoas aqui, olha, Hugo, falando que passou a torcer pro Vitória depois que lhe viu atuar no Vitória. É sobre isso que a gente vai falar. Estamos conversando com o Hugo Aparecido, ex-jogador do Vitória, brilhou no meio-campo do Vitória. A gente costuma carinhosamente de chamar o Hugo aqui nos bastidores da Rádio Andaiá de o eterno camisa 10, né? Camisa 10, o craque da camisa 10 aqui, o Hugo, que participa também
do nosso futebol à noite, né? Da resenha à noite do futebol aqui em Indaiá. Mas, Hugo, no Vitória você tem a fama de goleador, você brilhou no Vitória, e eu gostaria que você comentasse agora pra gente suas conquistas vestindo a camisa rubro-negra do Leão da Barra, Hugo. Olha, para o torcedor que é mais jovem, ele vai passar a entender um pouquinho mais do Vitória agora. Quando eu cheguei no Vitória em 88, foi o ano que o Bahia foi campeão. Então o Bahia era o time da moda e o Vitória tinha que dar alguma resposta para o seu torcedor. Então nós tínhamos um grupo unido, não éramos um grupo assim tecnicamente melhor do que o do Bahia, mas nós conseguimos ganhar o campeonato de 89, ganhar o campeonato de 90, então foi uma coisa que a gente acabou que tirando aquele peso das costas, né? Porque o torcedor do Vitória estava sempre atrás, né? Então, o Bahia era o time da moda na época, o Bahia foi campeão brasileiro e era o time da moda no Brasil. E aí nós conseguimos ganhar esses 2 campeonatos, né? Então nós não demos chance para o Bahia aqui dentro do estado. E depois, em 89, já no final de 89, eu tive a oportunidade de fazer aqueles 3 gols num Bavi, e isso trouxe de volta a motivação do torcedor rubro-negro em ir para o estádio e ver o Vitória. Então, como o torcedor falou aí, que eu até fico muito agradecido e achando que tudo valeu a pena, quando ele fala que foi para o estádio e começou a torcer depois que me viu jogar. Eu tenho muita satisfação. Hoje em dia já são 30 anos que eu saí daqui da Bahia, né? Mas ainda os torcedores de Bahia e Vitória, quando me encontram na rua, o próprio torcedor do Bahia, você não jogou no meu Bahia, não, faltou jogar no meu Bahia. Mas eu me sinto um carinho muito grande, né, Hugo? Com Deus. Exato, né? Porque depois de 30 anos o pessoal ainda te vê na rua e te conhece e te trata com carinho, né? Então, não foi vamos dizer assim, não foi uma passagem qualquer. Então, eu sou muito agradecido com Deus e então tive a oportunidade, às vezes a gente não dá valor a isso, na época, né, quando a gente fala de Copa do Brasil, eu tive a oportunidade de ser o jogador do Vitória que fez o primeiro gol do Vitória em Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que começou em 89. E aí vão somando essas coisas e o carinho do torcedor do Vitória comigo é uma coisa muito legal. Eu tenho, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Depois eu boto o Fluminense de Feira nessa história, porque foi quem me revelou. Feira de Santana, quando eu chego, é como se eu estivesse voltando para casa. É aquele negócio de... um dia eu disse que o Fluminense de Feira era como a primeira namorada, que a gente não esquece. Uhum. Não, o Fluminense de Feira é minha mãe, porque foi quem me criou para o futebol, e depois o Vitória. Então, eu sou agradecido a essas 2 agremiações, e no Vitória tive inúmeras chances de ser, pelo menos, visto por outros clubes, negociações que acabaram não dando certo, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, essas coisas daquele tempo que não tinha o dinheiro que tem hoje. Então eu acabei indo para o futebol mexicano. Bom, Hugo, antes de viajarmos até o México, né, Terra Caliente, a gente vou mandar um alô aqui pro pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram e também no Facebook. Hugo, hoje a gente conhece uma realidade do Vitória, né? O Vitória não vive um momento dos melhores de todos esses anos de existências. Mas, Hugo, você que viveu bons momentos no Vitória, muitas conquistas no Vitória, né? O que falar daquele Vitória que realmente era um Vitória que no Barradão praticamente imbatível, um Vitória de muitas conquistas, e um Vitória do qual você fez parte, que você está eternizado no coração dos torcedores rubro-negros e também na memória da própria agremiação. Queria que você falasse um pouco sobre esse Vitória. Olha, quando eu joguei no Vitória, o Vitória só tinha o campo do Barradão, né? Ele nem os jogos ele não mandava no Vitória ainda, ele não mandava no Barradão ainda, porque o Barradão não tinha energia elétrica
não tinha energia elétrica nem nos vestiários, né? A gente terminava o treino e tinha que subir para tomar banho lá em cima. Então, era só o campo do Barradão e o Perônio. Então, alguns anos depois, eu voltei no Vitória, o Vitória já estava com aquela estrutura toda montada que tem hoje, aquela maravilha que tem hoje. O Vitória já era um time imbatível dentro do Barradão, isso me dá muito orgulho quando eu chego no Barradão. Hoje, no meu tempo, o aterro sanitário ainda era atrás do Barradão, né, o que levava muita doença para os atletas, e hoje a gente chega, o Barradão parece um parque para você passear, né? Pena que não nos deixam entrar assim com a fluidez que nós gostaríamos, né, para passear, para ver as instalações. Mas o Barradão hoje é um complexo muito bonito, só que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Nós somos guiados pelo cérebro. Então, a cabeça que eu falo de uma instituição é a sua diretoria. Então, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, nós temos tido diretorias que, infelizmente, na parte administrativa, têm sido amadoras, né? Porque até no orçamento de casa, a gente sabe que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha, e aí a gente ainda procura economizar um pouquinho. E o Vitória fez coisas terríveis nos últimos 4, 5 anos, e eu acredito que por falta de conhecimento, é isso que eu prego aqui na imprensa quando eu vou, que nós não temos ex-atletas trabalhando nos clubes. É difícil você ter um ex-atleta trabalhando no clube, pelo menos para estar ali do lado do dirigente, para ser um coordenador técnico, para ser um gerente de futebol, para estar ali do lado do dirigente principal. O dirigente principal vai ser o homem da administração, da gestão, e o jogador de futebol, no caso, seria o olho do dirigente para o futebol. Porque, por mais que uma pessoa saiba de futebol, ele nunca vai saber mais do que quem esteve no campo. Não porque uma pessoa seja mais inteligente que a outra, não, é porque dentro do campo você teve situações que você teve que resolver em segundos, e essa pessoa não tem essa experiência de resolver problemas em segundos dentro do futebol. Então, as pessoas às vezes contratam jogadores que não conhecem, e não veem o vídeo, só veem a parte boa do vídeo, e contratam. Eu que mais precisamente, vamos falar da atualidade, o Vitória está aí para perder pontos isso. Iria no falar tribunal, sobre isso com porque você. Não pagou Walter Bol. Walter Bol, quem é Walter Bol? Walter Bol jogou 2 vezes no Vitória e batia de canela na bola. Então, será que o dirigente o contratou? Ele não tinha ninguém perto dele para dizer, não contrata esse jogador, que ele não tem nível técnico suficiente para jogar no Vitória. Ele pode ser um bom jogador, ter as qualidades, mas ele não tinha nível suficiente para jogar no Vitória. Então, são essas coisas que eu falo, que o dirigente está sozinho e aí ele faz esse tipo de contratação, depois vai pesar no bolso como está pesando. Quando, no caso, ele podia ter contratado um jogador mais barato aqui mesmo no estado da Bahia, valorizar o nosso produto, como ele também poderia tá tirando jogadores da divisão de base. Então, hoje o Vitória não tem nem bons jogadores e nem uma divisão de base que a gente possa dizer que vai fornecer jogadores a curto prazo e a curtíssimo prazo para essa situação que está aí. Perfeito, Hugo. Que satisfação. Estamos conversando com Hugo Aparecido, ex-jogador do Vitória. Hugo que está eternizado, brilhou muito com a camisa rubro-negra. Vamos falar agora da sua trajetória no México. Mas antes, Hugo, eu tenho observado isso. O Vitória não valoriza. É um ponto de vista meu. Craques que brilharam e que trouxeram tantas alegrias, momentos marcantes ao Esporte Clube Vitória. Observo também um descontrole na direção do Vitória e resultando as consequências que hoje a gente tem observado: dívida com o futebol feminino, dívida com jogadores, complicações na justiça desportiva. Então, um acúmulo de erros, Hugo, e que a gente, infelizmente, a nova geração está presenciando, vivenciando esse Vitória, né?
e que poderia estar em uma situação ainda melhor. Vitória que tem seu estádio próprio, Vitória que poderia estar muito bem estruturado, ter uma base que sempre foi famosa como uma das principais bases do futebol brasileiro, Hugo, e infelizmente vive essa triste realidade. Para você que trouxe tantas felicidades, vestiu a camisa com tanto amor, viver esse momento triste do Esporte Clube Vitória, Hugo. Eu me sinto muito triste porque não é de hoje essa história. A história se constrói com o tempo. Então, eu me acho apenas como um grão de areia dentro do Vitória, né? Porque nós fomos construindo a história. Respeito muito as pessoas que estiveram antes de mim, que ganharam ou não campeonato, né? Mas é uma história que a gente tem que trazer à tona. E o que acontece é que no Vitória nós não temos nenhuma valorização do ex-atleta. Não, mas isso é uma outra história. E eu vejo que, como eu estou dizendo, que as administrações, as gestões que o Vitória teve anteriormente, nos últimos, vamos botar aí nos últimos 5, 6 anos, exceto a do Raimundo Viana, que foi uma administração que não deixou as finanças em problemas. Sim, sim. Então eu vejo que, apesar de as pessoas do Vitória serem pessoas inteligentes, serem empresários de sucesso, quando chegam no Vitória, não conseguem o mesmo êxito. E não conseguem ter o mesmo êxito por aquilo que eu estou falando, porque eles não estão tratando só de empresa, eles estão tratando de futebol. E para tratar de futebol, você tem que trazer alguém que conhece de futebol. Isso. Então eles contratam jogadores, aí acham que o Vitória é um joguinho, e contratam jogadores como pela primeira palavra do empresário, não fazem uma consulta prévia. Quem faz a consulta prévia também, de repente, não conhece os jogadores. Tem muito, pode ter, eu vou dizer assim, que pode ter aí muito conchavo de dirigente com empresário, que aí traz o que melhor lhe convenha economicamente e financeiramente, para ele no particular. Então eu acredito que essas coisas que ruíram a economia do Vitória. Então você precisa de ter gente capaz lá. Eu acredito que o Paulo é um grande dirigente, mas não sou a favor de como atualmente ele dirige o Esporte Clube Vitória. Acredito que hoje em dia na administração, na gestão, quanto mais participação você tiver dos seus funcionários e quanto mais você mantiver os seus funcionários, não funcionários, colaboradores contentes, esses colaboradores vão te trazer resultados. E não é isso que acontece. A gente vê que o Vitória deve aos jogadores, que o Vitória deve aos funcionários. Então, quem é que trabalha sem o seu salário? Eu acredito que a gente devia primeiro aprender a caminhar para depois querer correr. Muito bem, Hugo. Que felicidade falar contigo, o pessoal aqui no Instagram. A Rosilda, também a Fiona Marinho, a Márcia Jesus, a Adriana Souza, a Geise Rodrigues, pessoal aqui, mas continua sendo Vitória, pessoal falando aqui, vamos Vitória. Vitória tem uma torcida apaixonada, né? O Vitória tem uma torcida muito grande e apaixonada, e eu tenho certeza que vai vir dias melhores para o Leão da Barra. Hugo, o tempo voa, e que legal, e que satisfação falar com você, que é um grande amigo. Mas, Hugo, assim... Obrigado. Falando do México, né? Você ficou muitas temporadas no México, 10 temporadas, se não me foge a memória aqui, segundo meus estudos, né? Isso. Mas, Hugo... Quase 11. Quase 11 temporadas, né? Para ser exato. Hugo, você é muito querido lá no México. O que é que você pode falar do carinho mexicano, dos momentos que você teve lá no nosso país vizinho, né? Pode-se dizer vizinho, tá aqui, não tá tão longe. O país vizinho. É um país que está bem próximo do Brasil, porque, vamos dizer assim, o futebol nos uniu, né? Porque o Brasil ficou no México em 70, ficou em Guadalajara em 70, ganhou a Copa do México nesse ano, que ontem se completou 50 anos dessa façanha do tricampeonato
mundial lá no México. Isso. Em 86, voltou a Copa do Mundo, o Brasil voltou a ficar em Guadalajara. Então é um povo que se sente identificado com o povo brasileiro. Nós temos os mesmos problemas sociais, os mesmos problemas de divisão da riqueza, nós temos o mesmo problema de IDH, então são países similares. E quando eu cheguei no México, que eu vi que tinha feijão no México, arroz, eu falei, não, aqui estou em casa. Tem arroz, tem feijão, tem coentro, cebola, estamos em casa. E então o povo mexicano me acolheu. Eu me sinto, quando vou por lá, me sinto como se eu estivesse também aqui em Salvador, saio pelas ruas, as pessoas também me tratam com muito carinho. E eu tive a felicidade de, no primeiro ano que eu saí do Vitória para a Universidade de Guadalajara, o time que eu joguei 3 anos. E aí nós saímos campeões da Copa do México, né? Esse é o único título que a Universidade de Guadalajara ostenta até hoje na primeira divisão. Já subiu, já caiu, já está na segunda divisão esse ano de novo, mas esse é o único título que ele tem na primeira divisão. E depois a Universidade de Guadalajara me levou para o Tigres, que é um time mais do norte do país. Tradicional, né? Tradicional, já ganhou, agora é um time rico, né? Porque tem tem empresas por trás que bancam o time, né? Então é um time hoje muito rico, o Tigres. E aí o Tigres me comprou e eu fiquei só uma temporada. Eu fui o artilheiro do time junto com o centroavante, mas infelizmente chegou um outro treinador que preferiu fazer o seu plantel e me emprestaram. E aí eu fui para a Universidade Autônoma de Guadalajara, joguei 1 ano com o Donizete, o Pantera, com o Gonçalves, e depois disso o Tigres me emprestou aqui para o Brasil, para o Vitória. Eu fiquei 6 meses, depois fui para o Botafogo do Rio, fiquei mais 6 meses e retornei para o México. Então eu fiquei, depois que eu voltei, o Tigres me emprestou para um time de segunda divisão. Eu fiquei 2 anos, aí outro time da segunda divisão me comprou, eu fiquei mais 2 ou 3. E assim aí foram as 11 temporadas, carreira, né? E assim foram as 11 temporadas. Mas eu eu agradeço cada minuto da minha vida e foi assim, espetacular. As cidades onde eu tive a oportunidade de jogar, sou benquisto. A música do Milton Nascimento fala que todo artista tem de ir onde o povo está. E eu fui nesses lugares e fiz o povo feliz. Então, foi muita alegria. Eu acredito que na parte esportiva eu cumpri com o meu objetivo e na parte humana também, porque sempre a gente tem que plantar uma semente e quando a gente planta a semente do amor, a gente colhe o amor. Então, com quando certeza, eu vou por lá, você... eu sou muito bem recebido. O Hugo tem uma simpatia imensa. O José Reis aqui com a gente, a Joacis, a Graça Santos, também o pessoal no Instagram, no Facebook e no YouTube nos acompanhando. O tempo voa, tenho apenas 2 minutos aqui e a minha pauta não ficou nem na metade, Hugo. Vamos ter que remarcar para um outro momento a gente bater esse papo legal, viu? Com prazer, com prazer. A satisfação foi toda minha. Queria conversar sobre a sua aposentadoria em 2001. Você como comentarista também, que sempre lhe acompanha nas emissoras de TV, que você participa do bate-papo ali. E gostaria também de, para finalizar, você trazer uma mensagem. Eu queria explanar muito mais sobre a atualidade do futebol, o retorno do futebol, a sua opinião. Mas em poucas palavras aí, para a gente encerrar, Hugo, o retorno do futebol aí, esse momento de futebol sem público, a sua mensagem, o seu pensamento, você hoje como comentarista, Hugo Aparecido. A volta ao futebol nesse momento é precipitada. Os clubes na Europa, Espanha, demorou 69 dias, Itália 72 dias depois do pico. Nós não chegamos nem no pico da doença ainda, aí o Campeonato Carioca já voltou 15 dias depois. Então, precipitada, em poucas palavras, precipitada, e nós temos que cuidar primeiro da vida. Eu acredito que o futebol não é o mais importante nesse momento. A gente tem que ter cuidado com as coisas e para finalizar, precipitada essa volta ao futebol.
Hugo, muito obrigado, que pena que o tempo acabou. Eu quero lhe agradecer uma vez mais. Você já está convidado para participar no próximo programa. Acredito que a partir de julho vou estender o Conexão Andaiá para 1 hora, né, de live, para a gente bater um papo legal e vamos remarcar. Quero te desejar aí uma ótima semana, tudo de bom. Você, cara excepcional, Hugo. Muito obrigado, Franco, pelas suas palavras. Tenho que agradecer primeiro a Deus. E estou aqui à disposição. Um abraço a todos, Deus abençoe aí os nossos ouvintes e que estejamos juntos. Vamos fazer aquela corrente de oração para que Deus nos livre desse mal, desse coronavírus aí. Com certeza, conversamos com Hugo Aparecido, ex-jogador do Vitória. Hugo trouxe umas histórias interessantes, importantes aqui pra gente e vai retornar ao nosso Conexão Andaiá. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou no Facebook, no Instagram, no YouTube. No Dial agora 97.1 vai começar o Andaiá Urgente. Continuar Alves Itajaí Júnior, o Mário Freitas e você vai continuar muito bem informado. Retorno na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, na quarta-feira, por ser dia de São João, não vamos realizar o nosso Conexão Andaiá. Mas na sexta-feira eu retorno, tem promoção, acompanhe as redes sociais e você, quem sabe, pode ganhar aí com a gente. Valeu!